Eu vou pregar aquilo que Deus vai colocar aqui no meu coração, né? Eu não sei se você não esteve aqui de manhã, mas está lá já no YouTube a palavra, né? E hoje, agora, nós vamos seguir a direção do Espírito, amém? Me leva lá em Gálatas 5,16, diga, ser transformados. Diga, extraordinário. Então me leva lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Eu quero falar de lutas internas, né? Porque a transformação, ela precisa começar na tua mente, né? Por quê? Porque as suas atitudes é fruto dos seus pensamentos, né? E os seus pensamentos, o que entra é o que está nas suas emoções. Por quê? Porque nós somos um ser trino, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos num corpo, né? E quando você tem noção disso, você tem que entender que cada parte do teu ser tem um tipo de tratamento. Você não pode tratar o espiritual como o físico. O físico você tem que ir no médico. O físico você tem que tratar, você tem que, né? Depende de você. O emocional também tem um tratamento, né? Psicológico, nada contra, né? E hoje aí, fora isso, tem autoajuda, mentoria, coach. Mas deixa eu te falar, aqui o curso não é autoajuda, é ajuda do alto. É evangelho, né? Porque evangelho continua curando, manifestando cura, manifestando portas se abrindo, manifestando provisão, manifestando libertação. Isso é evangelho, irmão. E aí, preste atenção. Digo, porém, o seguinte: vivam aonde? No Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. 17, diga, luta interna. Mas fala com vontade agora, luta interna. Porque a carne luta contra quem? E o Espírito luta contra quem? Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então tem muita gente, eu estava conversando com minha irmã agora, pastor, eu quero, mas eu não consigo. Já ouviram falar nisso? Né? Porque a gente fica julgando os outros, tá na igreja, mas tá assim, tá assado. Mas às vezes a pessoa ela quer, mas ela não está conseguindo, né? A gente fala em santificação, aí você fica no seu esforço. Me leva lá em João 17. Então eu vou te explicar o que te santifica, né? Não é o seu esforço. Eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer isso. É obra, irmão. Deus não te chamou para fazer a obra, porque a obra já foi feita por Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui, ó. Santificas aonde? Aonde? E o que é a verdade? Então, irmão, quando você conhece a palavra, você começa a entender a sua identidade de filho. Você começa a entender o que você se tornou na nova aliança, né? O que você é no Novo Testamento. Não é um Deus diferente, mas na velha aliança era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Salomão. Levanta a sua mão e diga, na nova aliança... Mas fala com vontade, na nova aliança é Pai Nosso. Eita, dê um aplauso a Ele, irmão. Será que você está se vendo como filho? Como é que está a sua identidade? Com uma pessoa que não tem identidade, ela não tem nada, irmão. Eu estava falando com o pastor de manhã, nada, você pode ter sido vítima de algo. Agora, ser vitimista é outra história. É você ficar vivendo aquele sofrimento por resto da vida. Não, irmão, todos nós fomos vítimas ou seremos um dia. Agora, a decisão, né, de ficar no vitimismo é tua, né? Quem já ouviu falar, Deus sabe de todas as coisas? Quem já ouviu falar isso? Eu já falei, mas Deus sabe de todas as coisas. Diga, Ele sabe. Diga, quem precisa saber agora sou eu. Diga, tudo que Ele quer que eu saiba, Ele deixou escrito. Eita, aleluia. Então, irmão, presta atenção. Tem coisas que a gente precisa se posicionar. E aí, não tem desculpa, né? A não ser que você trabalhe, né, no dia tal, mas nós temos aí também, né, a parte que
que você tem saída para isso, mas quando você tem fome e sede da palavra, né, pastor? Mas eu tenho que fazer a quebra de maldição. Hoje, entrando aqui, né, Deus foi falando, me leva lá em Gálatas 3,13. Olha que coisa interessante. Não, porque a maldição hereditária, deixa eu te falar, maldição hereditária existe, mas não é para você mais não. Ei, você chega, nada contra, a medicina está aí, o DNA existe, a hereditariedade existe, mas nós precisamos crer num diagnóstico da Bíblia. Porque, irmão, o diagnóstico lá de fora pode piorar e vai piorar, mas o diagnóstico daqui não vai mudar não, porque vai passar céu e terra, e o diagnóstico e a palavra jamais passará. Eita, aleluia. Olha o que diz aqui: Cristo nos resgatará. O que é? Do que? Depois você vai lá em Deuteronômio capítulo 28, porque o povo só conhece a bênção, né? Mas a bênção da lei é se você obedecer em todos os mandamentos. E ninguém obedece, porque você peca até não pensar. Por isso que Cristo falou assim: não, a carta da manga, o diabo está pensando que vai ganhar essa, não vai não. Porque ele é justo, mas ele vai se fazer injusto para você ser justificado. Eu nunca vi, eu falei isso de manhã aqui, eu nunca vi Pedro, João, Tiago, mestre, vamos evangelizar. Olha, hoje eu estou em depressão. Hoje eu estou dizendo, olha, hoje eu não estou passando bem. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê Jesus mandando enfermidade. Tem crente que acredita que enfermidade vem de Deus, irmão. Você já viu um pecador chegar para Jesus? Eu pequei, receba um câncer, receba, né, um coração com problema. Não, é cura. Seja curado, seja sarado, levanta, enxerga. Isso não mudou, irmão. Isso é evangelho. E aí, sabe o que acontece? Ele te resgatou, fazendo-se ele o que? Maldito em nosso lugar. Então deixa eu te falar, irmão. Nada contra. Você teve alguém que teve câncer? Tive, mas agora eu nasci de novo. Minha hereditariedade mudou. Papai não teve câncer, papai não teve isso. E se ficar doente, vamos usar a autoridade de cura, porque você vai ter aula de cura aqui, irmão. Não é ficar orando pedindo cura, não. Foi te dada autoridade. Para o quê? Porque a Bíblia diz, né? Lá, aí olha o que diz aqui: porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Me leva lá, eu vou te mostrar algumas promessas agora que está vindo no meu espírito. Me leva lá em 1 Pedro 1,24. Presta atenção, irmão. Você precisa, o que a Bíblia diz? Digo fraco, eu sou? Como é que pode se eu estou fraco? Vamos voltar, vamos nesse texto. Joel 3,10. Presta atenção nisso. Né? Porque a gente precisa ter a transformação, a metanoia. Presta atenção. Joel 3,10. Transforme as suas lâminas, os seus foices. O que é essa lâmina aqui? É a enxada, né? Em espada. Você sabe o que é espada? Palavra. Você vai lá em Efésios 6, você vai ver as armaduras. A espada do Espírito é uma das armas. E não é só de defesa, ela é de ataque. Aleluia. Então, ao invés de você ficar aí da enxada, no vitimismo, vamos transformar isso que você está passando em espada. Sabe por quê? Isso vai cooperar para o teu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora preste atenção, pega as suas foices e transforma o quê? Em lança, né? Material de guerra. Aí o que ele fala? Que o fraco diga: tô fraco. É isso aqui? Vamos ler alto aqui. Mais alto.
Vocês estão meio fracos, viu? Mas na aula melhora, viu? Que o que é? O que ele tem que dizer? Então levanta a sua mão e fala: eu sou forte. Diga: eu já venci essa luta. Eita! Então dá um glória a Deus com vontade aí, irmão. Então não tem sentido um fraco falar que é forte. Peraí, na nossa cabeça não entra, eu estou fraco. Mas pois é, a nossa boca não foi para falar o que você sente, foi para falar o que Deus diz ao teu respeito. Aleluia. 1 Pedro 2, 24. Vou te mostrar algumas promessas que vai transformar a tua mente, só para começar, né? Vamos lá. 1 Pedro. Carregando ele mesmo aonde que ele carregou? Sobre o madeiro. O que ele carregou? Então, querido, até os que você não cometeu, ele já carregou. Por isso que as misericórdias se renovam todo dia 31 na virada do ano. Desculpa. É todo semestre. Não. Diga: as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Diga: eu tenho oportunidade de recomeçar todo dia. Aleluia. Então presta atenção. Ele levou nossos pecados para que nós, mortos para o pecado. Se eu te falar, o pecado está morto. Mas eu peco, eu sei, eu também. Mas para Deus ele matou. Ele levou sobre Jesus os nossos pecados para te tornar justo. Ele se tornou injusto para te justificar. Ele se tornou enfermo para te deixar cura. Ele se tornou pobre para te dar as riquezas da terra. Você está entendendo, irmão? E nós precisamos entender isso. Porque fala em prosperidade, o povo só pensa em dinheiro. Não adianta você ter uma casa linda e viver um inferno dentro dela. Você vai ter, em finanças não vamos falar sobre isso. Porque a prosperidade é você ter paz, você ter saúde. Eu já vi famílias, eu fui executivo de banco, irmão. Vi com gente bilionária, milionária. Né? Irmão, um inferno a vida. Eu não quero aquela vida por nada. Porque não é dinheiro que te define. O que te define é a palavra. Então, morte, você imagina lá, aí fica a gente brigando com o pecado, né? Ele está morto, diga, ele está morto. Então, se você quiser, vai visita ele lá no Maruí, lá no Jazigo, lá, seu pecado. Como é que está a situação aí? Morto. O morto não fala, irmão. O morto morreu. Para Jesus você foi justificado. Para Jesus você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova espécie, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu profetizo sobre a tua vida um 2026 novo, transformado, extraordinário, sobrenatural. Sou eu que estou falando, não, Bíblia. Não concordo, vai falar com a Bíblia. Para que vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês serão. Então digo fraco, eu sou forte. Digo doente, o quê? Digo, eu sou curado. Eita! Pegou. Quem pegou, pegou. Sabe por quê, irmão? Agora, por que ele fala? Fala. A primeira matéria que nós vamos ter é básica. A palavra de Deus na tua boca. Quem quer saber como é que está a tua fé aqui? Começa a ouvir o que está saindo da tua boca. Esse é o nível de fé que você está. Porque boca fala do que o coração está cheio. E palavra muda cenários, palavra muda situações. Presta atenção, vocês foram sarados. Me leva lá em 3 João 1:2, só tem o capítulo 1 mesmo. Presta atenção, tem filho amado aqui? Tem filho amado aqui de Deus? Quem é filho de Deus aqui? Dá uma glória a Deus. Amém. Você foi adotado, irmão, presta atenção. Amado,
peço a Deus que tudo corra mal. Isso eu que escrevi não, viu? Isso foi o apóstolo João, viu? Quem teve a visão do Apocalipse, hein? Ele teve a visão do céu, hein? E a Bíblia é inspirada, viu? Por Deus, hein? Que tudo corra bem com você e que esteja muito doente. Graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pelos remédios, né? Se estiver doente, vamos usar cura, né? Minha mãe estava internada anteontem. Aí uma pessoa falou: o que ela tem vai ficar assim, no mínimo uma semana. Falei: uma semana? Vamos lá, então vamos praticar aqui, né? O que diz aqui o diagnóstico. Fui lá no hospital, ungi ela, né? Ontem já teve alta, já está em casa, já está toda serelepe. Vamos aplaudir. Irmão, sabe por quê, irmão? A Bíblia não mudou. Não sou eu, é a Bíblia. Agora preste atenção. Assim como vai bem a sua alma. E hoje, né, eu vi uma pesquisa que até 2030 a maior enfermidade vai ser depressão, ansiedade, inexpressão, opressão, possessão. Mas deixa eu te falar, mas no seminário você vai encontrar unção. E a unção que quebra todo julgo. Você está entendendo, irmão? Porque a unção veio para isso. E a unção tem nome, Espírito Santo. O problema é que às vezes a gente não tem conhecimento, né? Então me leva lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Diga: hoje eu estou abrindo o testamento, porque eu sou herdeiro. Eita! Herdeiro, deixa eu te explicar, não recebe as coisas porque merece. Herdeiro recebe porque é direito. E Deus te tornou filho, te tornou herdeiro, filho. Mas não quer nem saber as promessas que estão no testamento. Olha o que diz aqui: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o quê? O quê? Diga: eu sou abençoado. Será que você está andando como abençoado ou como pedinte? Com todas as bênçãos espirituais aonde? O problema é que as bênçãos, elas estão nas regiões celestes. Você só acessa pela fé, porque você não vê, você crê. Aleluia. 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7. Presta atenção nisso. Lê bem alto. O que você está vendo, deixa eu te falar, vai passar. Mas a palavra jamais passará. Então, me leva lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Diga: as bênçãos estão nas regiões celestes. Então, quanto a mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu... Quem é o poder de Deus? Diga: o Espírito Santo. Não precisa colocar não, que eu vou continuar aqui. Mas lá em Atos 1:8, Jesus fala: não sai de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 1:8, né, a Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é para dar, é para ser minha testemunha, né? Judéia, em Jerusalém e lá em Itaipu, em Niterói, São Gonçalo, em Trindade, onde você passar, as pessoas têm que ver Cristo em você, porque você que é a esperança, você não é o problema, você é a solução, você não é a pergunta, você é a resposta. Então vai ter dia que você vai precisar desse poder, irmão. Olha o versículo 12, preste atenção. Diga: as bênçãos
estão nas regiões celestes. A tua luta não é contra sangue e carne, não é contra teu marido, teu filho, contra a tua esposa, não, irmão, esquece isso, né? Mas eu tenho que ficar lutando com o demônio? Não, você tem que conhecer a palavra, porque foi o que o pastor falou. Como é que Jesus atravessou o deserto? A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto. Aí o que aconteceu? Vamos lá, Jesus, vamos fazer um treinamento logo, porque você vai entrar cheio do Espírito, mas vai sair no poder. E sabe como é que se vence esse deserto? Não é dando soco no diabo, não. Irmão, não leva para rim quem já foi derrotado. É dizendo o que está escrito. O cara está morto lá, irmão. Deixa eu te falar, nós não estamos mais na fase de abrir mar. Você já está na fase de andar sobre as águas. Eita! Porque o mar já fechou e o inimigo já foi derrotado, irmão. Faraó já foi derrotado. Há uma palavra que te define. Então não fica dando acesso ao que você está ouvindo lá fora, porque o que você dá acesso define seu destino. Dê acesso à palavra, que você vai viver o destino que está nela. Aleluia! Se é para aplaudir, aplauda Jesus. Dê glória a Ele, que a palavra é dEle, Ele é a palavra. Então, aí a principado, potestade, dominadora, o cão do inferno, contra a força, onde que está? Eles estão nas... Diga, onde está a minha bênção? Está o capeta. Eita! Aí sabe o que acontece? Na hora que você se posiciona, agora eu vou me posicionar, vou para o curso. Aleluia! Vou para o curso, vou fazer o seminário. Aí a bênção, que a bênção é a conexão, para você ver. Eu falei uma coisa aqui de manhã interessante, né? Essa região celestial, você já vive ela. Quem tem o WhatsApp aqui? Né? Eu sempre dou esse exemplo. Você vai passar um WhatsApp, aí você passa o áudio, aí você olha um pauzinho lá no celular. Você viu o áudio passar? Mas ele passou. Você não viu, mas ele passou. Mas não adianta você enviar. A pessoa tem que receber. Aí daqui a pouco, segundo pauzinho, o que aconteceu? Recebeu. Mas não adianta receber. Tem que ficar azulzinho. Tem que visualizar. E a conexão, você tem que estar com a internet, 5G, 4G, TIM, claro, sei lá o que é essa. E a conexão de Deus tem nome, fé. Porque na hora que ele falou assim, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que aconteceu? Da cruz, o véu se rasgou, o Espírito Santo transferiu, saiu do lugar santo dos santos, passou a habitar na gente, que é vaso de barro. E ele aí ele mandou o WhatsApp para você, ó, receba a cura, receba a bênção, receba a prosperidade, receba renovo, receba alegria, receba as bênçãos que eu conquistei para você. Mas não tem conexão, aí não fica só, não fica azulzinho. Não consegue visualizar. E aí presta atenção, né? Nós precisamos entender. Me leva lá em 2 Coríntios 5, 21. Presta atenção. Isso é importante. O que você se tornou, tá? Aquele que não conheceu o quê? Deus o fez o quê? Eita, irmão, se fosse pelo que a gente faz, ele não precisava dar Jesus, porque ele tentou com os profetas, mataram os profetas, mandou a gente. Você vai ver Deus sempre querendo, né, se aproximar do homem. Quando Adão falha, é interessante que ele visitava Adão todo dia. Ele vai lá, no dia que Adão erra, ele não pergunta, Adão, o que você fez? Ele pergunta assim, Adão, onde você está? Não se trata do que você fez, se trata, Deus está querendo te dizer hoje, como é que você está?
Eu quero saber como é que você está, porque eu vou te ajudar. Você está entendendo? Não foge não. Porque quando eu te criei, eu já sabia que você ia passar por isso. Mas é nessa hora que aquele que está caído, que o Salmo 37, 24 se cumpre. Ainda que você esteja prostrado, a mão dele vai te levantar. Você não vai vir aqui para aprender pecado, irmão, porque pecado você já nasce sabendo. Você já nasce com a natureza do pecado. Você vai aprender o amor de Deus. E deixa eu te falar, o teu amor a Deus não muda ele. É o amor dele que muda a gente. E o amor dele por você nunca vai mudar, porque ele amou o mundo. Ele não amou uma denominação, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu posso ouvir um aplauso aí? Faz sentido o que eu estou te falando, irmão. Então, ele, para que nele, diga nele, falei isso de manhã também, você não está com Cristo mais, você está em Cristo. Há uma grande diferença. Qual a diferença, pastor? Pega lá um cesto de abacate, aí você vai ver 1 abacate, 2 abacates, 3 abacates. Aí você está com os abacates. Bota no liquidificador, faz uma vitamina, vira um só. Você não tem como separar mais. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. Ele vê o sangue. Você sabe que lá no Egito, irmão, quando o anjo da morte veio, um monte de tralha dentro da casa. Bota todo mundo aí na casa. Bota. Aí o que você vai fazer, Moisés? Vai botar o sangue lá no umbral, do lado, lá em cima, outro aqui do lado, que significa a cruz. Quando o cão dos infernos vier, que ele olhar o sangue, ele não vai entrar. Ainda que esteja lá dentro, não mereça. Porque graça é o quê? Favor o quê? E a gente fica se esforçando para merecer. Para de se esforçar e começa a crer naquele que não merecia. Aí o favor te alcança. Você está entendendo, irmão? Porque quando você nasce de novo, deixa eu te falar, tem coisas que você pode até querer fazer, desejar, mas não bate mais. Não baixa. Você está estragado para o mundo. Você não pode. Você pode nadar. Irmão, tem um mar aí, um oceano para a gente nadar. Salgado. Mas você já viu o sal entrar dentro do peixe? Não entra não. Então para de ficar, olhando para o pecado dos outros, acusando, condenando. Cristo levava amor, Cristo levava esperança, Cristo levava perdão, Cristo levava misericórdia, Cristo levava cura, Cristo levava transformação, Cristo levava recomeço.